Histórias reais, fé inabalável, transformações que só Deus pode fazer. Seja bem-vindo ao lugar onde a esperança renasce. Podcast Meu Refúgio. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio Meu Refúgio Podcast. Esse espaço que foi aberto para que você possa ouvir testemunhos reais de pessoas que já vivem um relacionamento de intimidade com Deus e que isso possa inspirar você também a viver essa jornada de relacionamento com o Senhor. Hoje meu coração está aqui em festa, porque quem está aqui conosco nesse primeiro episódio de 2026 é alguém que é muito importante, especial para mim, que impactou a minha vida, a minha casa, a minha família e que de fato abriu um caminho para que eu pudesse ter mais gosto pela palavra. Quem está aqui comigo é o pastor Luciano Subirá. Que alegria ter o senhor aqui hoje. Alegria, Roberta, estar aqui, poder conversar e nessa conversa não só compartilhar um pouco da nossa trajetória, experiências, mas também repartir princípios da palavra de Deus que tem norteado a nossa vida e acreditamos que com certeza, né, vai ajudar aqueles que estão nos assistindo essa aula. Tenho certeza. Agora eu queria começar esse momento perguntando quem é o pastor Luciano Subirá? Bom, sou casado com Kelly há 30 anos, pai de 2 filhos, Israel e Alissa, que já se casaram, tanto um quanto o outro, né? E já estamos agora na adolescência, eu e a Kelly. Israel até esse momento já nos deu 3 filhos, né? 3 netos, ele teve 3 filhos, e ali está com um na incubadeira, é o primeiro do lado de lá. Então estamos indo pro quarto netinho. Estou no Ministério Pastoral há mais de 30 anos, 32 anos. Meu Deus. Né? Nesse momento sou pastor na Alcance de Curitiba, no estado do Paraná, no nosso querido Brasil. Mas eu sempre, quando me apresento, digo que mais do que o ministério pastoral, que a gente exerce na igreja local, Deus tem nos chamado a servir o corpo de Cristo sem fronteiras denominacionais por meio de um ministério de ensino da palavra, que é o orvalho.com. Né? O Orvalho, quando me perguntam, pastor, de onde saiu esse nome? Eu falo da Bíblia. Né? Deuteronômio 32:2 diz, destile a minha palavra como orvalho. Destilar o gotejar, o gota a gota, porque o ministério de ensino você nunca descarrega tudo uma vez. Né? Um pouquinho de cada vez. Verdade. Aliás, como diz Isaías 28:13, assim será a palavra do Senhor, preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, a gente decidiu usar essa ideia do orvalho para falar de continuidade, né? Assim como ele toda manhã está lá nas plantas, a gente precisa de continuidade e gota a gota. Amém. Mas o .com não está na Bíblia. A gente botou isso para remeter a um site onde a gente agrupa tudo que oferece, em áudio, vídeo, na forma escrita. Então, toda a forma de estudos, né, nesse ambiente digital, mas seja escrito, o áudio ou os vídeos, para que as pessoas possam ter acesso a isso tudo. Gente, eu sou consumidora do orvalho.com, dos vídeos, dos canais, e eu encorajo você também. O link deve estar aqui na descrição do vídeo, você pode procurar. Pastor Luciano, eu vou começar esse momento nosso e vou ficar caladinha. Eu tenho certeza que nesse tempo que a gente vai ficar aqui, eu vou perguntar quase nada, porque eu quero começar perguntando como é que toda essa história com o Senhor começou? Como é que começou essa intimidade com Deus? Bom, nasci e cresci num lar cristão, né, um privilégio de todos. Graças a Deus foi o meu. Não foi a história do meu pai. Né? Meu pai nasceu e cresceu numa família disfuncional. Meu avô paterno eu não conheci, ele suicidou quando meu pai tinha 12 para 13 anos de idade. Mas quando meu pai converteu, ele tomou uma decisão. Se antes de mim, na minha ascendência, ninguém conheceu a Deus, a partir de mim muda. Uau. Né? E meu pai tomou uma decisão não só por ele, tomou pelas próximas gerações. Então eu gosto de dizer isso para você, que não teve a minha experiência, talvez tenha como a do meu pai, eu fui o primeiro na minha família, né? Que você seja um ponto de virada. Mas meu pai decidiu, a partir de mim muda. Então eu já sou a segunda geração que desfrutou o legado. Né? Meu filho já é a terceira geração que entrou no legado ainda aumentado. E agora meus netos já são a 4ª geração por parte de mãe, por parte de pai. Por parte de mãe já são pelo menos 5 gerações aí servindo ao Senhor. Esses dias alguém brincou, quando der 7 gerações já tem pedigree de crente. Mas a continuidade, ela, se não é parte da nossa história, ela pode ser criada a partir de nós. Verdade. Bom, o privilégio de nascer num lar cristão, como foi a minha experiência, não é apenas você ser
poupado de fazer o que é errado, porque foi ensinado a respeito do que é certo, mas é também entender os porquês. Então, entender que restrições que Deus estabelece não é para tirar nossa alegria, é para nos proteger. Mas apesar de intelectualmente ter aquele modelo e o entendimento que é correto, eu acredito que é muito importante que os filhos que nascem já no Evangelho, que eles sejam conduzidos a ter experiências com Deus. Sim. Porque o que vai fazer diferença é aquela parte da experiência pessoal. Né? Então, assim, perto dos 3 anos de idade, eu entendi com uma clareza em Deus assim, o plano de salvação e entreguei minha vida a Jesus de coração. Uau. Minha mãe trabalhou com criança a vida inteira. Ela disse que ela não lembra de ter visto alguém ter um entendimento tão claro e uma decisão tão forte sobre Jesus como eu tive tão cedo. Depois ali dos 7 para 8 anos de idade, foi minha experiência do chamado para o ministério. Foi um outro marco, né, na minha vida, porque eu comecei a entender Deus me incluindo no propósito dele e não só no benefício da salvação e da obra de Jesus, que foi chamado para pregar o Evangelho. Então eu estava ouvindo uma missionária que trabalhava com índios, tribos não alcançadas na Amazônia. Ela estava falando numa escola bíblica de férias, que eram para crianças, e ela citando o texto de Isaías, a quem enviarei, quem há de ir por nós, né? Dizendo, Deus, Deus precisa das pessoas para pregar. E ele está perguntando, onde é que estão essas pessoas? E o Isaías diz, eis-me aqui, ela tentando nos provocar mesmo. Eu lembro que eu pensei, bom, se Deus está aceitando o candidato, eu posso me oferecer. Né? Tanto que por muito tempo, quando as pessoas me perguntavam, pastor, como foi o seu chamado para o ministério? Eu brincava, até hoje estou tentando descobrir se ele que me chamou ou eu que me ofereci. Mas é lógico que eu falo isso brincando, porque meu coração queimou de um jeito naquele dia. Eu não esqueço isso, Roberta. Uau. Nós estamos falando de quase 50 anos atrás, estou 45 anos atrás, estou com 53 agora. Né? Eu me lembro como meu coração queimou, a ponto de, a partir daquele dia, as pessoas me perguntaram assim, o que é que você vai ser quando crescer? Eu dizia, missionário entre os índios. Porque na minha cabeça o entendimento era para ser missionário. Depois eu entendi Deus dizendo, olha, eu te chamei para pregar, levar a minha palavra, não quer dizer que você vai fazer a mesma coisa que aquela pessoa. Mas isso foi um diferencial. Agora, o jogo virou mesmo a partir dos 15 anos de idade. Eu acho que aí, não só por ter mais entendimento, maturidade, mas por uma experiência profunda que eu tive com o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, descobri o sobrenatural, o poder de Deus. Foi a grande virada do jogo para mim. Levou assim a percepção de relacionamento com Deus para outro nível. Mas aí viria nos próximos anos um outro entendimento, que é compreender que o relacionamento de Deus conosco, não só nós com Ele, é pessoal. Não é generalizado, né? Porque eu, até então, enquanto criança, pensava, bom, Deus tem salvação para todo mundo, Ele ama todo mundo, Ele tem a mesma coisa para todo mundo. Com o chamado para o ministério, começou, não é tudo igual para todo mundo, Ele tem algumas coisas diferentes para algum de nós. Mas acho que essa compreensão do plano personalizado veio a partir dessa outra experiência que eu tive, né? E ela aconteceu nesse ambiente da operação do Espírito Santo, quando uma pessoa me deu uma palavra profética muito acurada. Alguém que a gente nunca tinha visto na vida, revelou os segredos do coração, falou todos os dilemas que meu pai estava enfrentando no ministério dele. Né? E não foi nenhuma palavra diretiva do que fazer, até porque a gente diz que a profecia não tem esse papel. Mas aquilo me fez entender Deus me olhando, dizendo, eu te enxergo no meio da multidão. Eu conheço suas dores, seus problemas, seus desafios, eu me importo com você. E levando a percepção do chamado para tipo, eu tenho um plano para você que não é igual ao de todo mundo. Né? Então, quando a gente fala dessa jornada de intimidade, ela foi crescendo com o entendimento de princípios da palavra e com experiências. Ao longo dos anos, eu comecei a me jogar cada vez mais em Deus, porque quanto mais você experimenta, mais você quer. É verdade. Né? Então, e essa jornada acaba sendo progressiva, vai ser assim com todo mundo. Então, se alguém está nos assistindo, está no início da caminhada, eu digo, não vai ser tudo uma vez, mas a gente pode esperar que seja sempre crescente. É lógico que para que seja crescente, a gente tem que buscar. Todos nós já passamos, eu já passei isso, um momento de estagnação. Você parece que está feliz com aquilo, não está buscando tanto. Daqui a pouco você começa a perceber, eu não estou crescendo. Né? Então, nessa progressividade,
eu queria chegar em algo que aconteceu em 2008. Né? Então, agora eu já tinha muito tempo de caminhada com Deus, de ministério. Na verdade, foi a virada de 2007 para 2008. Eu tomei a decisão de buscar Deus como eu nunca tinha feito. Eu falei para minha esposa, eu quero ir além. Era o dia 31 de dezembro de 2007. Falei para ela, ano que vem vai ser o ano da busca. Você está naquele momento das resoluções do ano novo, né? Falei, eu vou buscar Deus como eu nunca busquei. Eu lembro que empurrei o prato já vazio, a gente tinha acabado de almoçar. E falei para minha esposa, nos próximos 21 dias não vou comer mais nada. Eu vou ficar só na água. E minha esposa fez uma cara de preocupada, porque os meus maiores jejuns até então, né, comecei a jejuar aos 18 anos, fui crescendo na prática lentamente. Mas os maiores, e não tinham sido muitos, acho que no máximo 3, foram jejuns de 2 semanas. Uau. E não eram coisas que eu fazia com... Era uma periodicidade de alguns anos, não era coisa para fazer toda hora. Quando eu falei de 21, Kelly ficou preocupada. Ela falou, Deus te pediu? Eu falei, não, vou fazer porque eu quero. Ele não pediu, mas eu tenho certeza que ele não vai me proibir. Mas qual era o desejo? Eu quero fazer para Deus o que eu nunca fiz. E eu estou contando isso porque às vezes a gente pode ter um alvo bom quando fala de buscar Deus, sem perceber motivações que ainda são erradas. E é lógico, o processo de crescimento, ele toma tempo. Deus vai parando uma aresta aqui, outra lá. Tem coisa que você não enxerga uma época, ele traz a luz depois. E eu entrei rasgando. Os primeiros 21 dias, fiz esse jejum na água, correu tudo bem. Mas não era só isso. Eu falei para minha esposa, eu vou orar como eu nunca orei. Eu vou ler a Bíblia como eu nunca li. Eu li muitas vezes a Bíblia aquele ano de 2008. Num desses momentos eu cheguei a ler a Bíblia toda 2 vezes no mês, de capa a capa. Meu Deus! Né? Eu realmente estava assim, dedicado. Vou fazer o que eu nunca fiz. Mas logo no início do ano, eu posso te dizer exatamente o dia que isso aconteceu. Né? Já tinha virado a quinzena, 19 de fevereiro, às vezes confundo com 21, eu estou fazendo as contas que foi dia 19 de fevereiro, era uma terça-feira, que supostamente era para ser uma reunião de treinamento com os nossos líderes. A gente não tinha oração, não tinha louvor, não era um culto. Então, enquanto alguém fez uma oração só de abertura, um dos nossos obreiros da equipe de liderança olhou para mim com o violão na mão e fez uma cara assim com o dedo, uma só, me deixa tocar uma só. E eu lembro que eu fiz uma cara meio fechada para ele, assim, uma só, tipo... Nós não estamos aqui para isso, não é o propósito. Como era o dia de trabalho, o pessoal vinha direto do trabalho e a gente queria que fosse mais cedo para casa. A ideia era não estender. Mas enquanto a gente cantava aquela canção, que era sobre buscar a Deus, a gente brinca até hoje, ninguém anotou a placa do caminhão que atropelou a gente. Não deu nem para chegar no final da reunião. Meu Deus! Né? De uma hora para outra, eu não me lembro quantos líderes a gente tinha na sala. Era o início da igreja, ainda os primeiros anos, era só liderança. Mas eu diria que a gente, no máximo, 70 pessoas, no máximo. Meu Deus. Né? Mas mesmo assim, de uma hora para outra, todo mundo parou de cantar, começou a chorar, ajoelhar, prostrar no chão, mas era um choro, eu nunca vi nada igual, nem antes, nem depois. Santo eu Deus. mesmo chorava que nem criança e não conseguia saber porque eu estava chorando. Porque assim, foi no meio da canção. Eu só comecei a questionar a Deus, como líder, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Para onde o Senhor quer levar isso? Tentando entender. E o Espírito Santo falou no meu íntimo, estou chamando vocês a um lugar de arrependimento profundo. Uau. Eu pensei, faz sentido esse tipo de choro com arrependimento. Mas eu falei para Deus, arrependimento do quê? Eu lembro quando era criança, os amigos dos meus pais, quando visitavam, na hora de ir embora, diziam assim, desculpa qualquer coisa. Eu achava aquilo tão esquisito. Eu pensava assim, se fez algo errado, pede desculpa pelo que fez. Se não fez, não pede por nada, mas desculpa por qualquer coisa. Era uma coisa para mim muito vaga. Mas eu brinco, na hora eu pensei, falei, Deus, arrependimento não vale desculpa qualquer coisa. Arrependimento do quê? E nessa hora o Espírito Santo falou comigo, vocês precisam se arrepender por não estarem me buscando como deveriam. Meu Deus. E essa hora eu vivi um conflito, Roberta, como nunca antes, porque assim, é lógico que na cabeça você sabe, Deus sempre está certo, Ele nunca vai ser injusto, Ele não erra em nada. Mas gente, eu estava no início do ano da busca, tinha acabado de fazer o maior jejum da minha vida, eu estava lendo a Bíblia que nem um condenado. Eu falo que nem um condenado porque o sentimento era esse, eu me obriguei a ler uma quantidade de capítulos tão grande da Bíblia por dia que eu não ia dormir sem pagar a cota. Uau! Né? Porque na minha cabeça era a maneira de corresponder com o ano da busca que eu havia determinado. Sim.
E nessa hora, assim, eu não formulei nenhuma frase, mas eu pensei, eu senti. Se isso não tá bom para você, quando é que vai estar? Né? Mas lógico, desde criança eu aprendi com meus pais a respeitar pelo menos 2 tipos de pessoa. Quem é mais velho que você e tem mais autoridade que você. E Deus é no mínimo os 2, né? Sim. Então, lógico que eu nunca ia formular isso para Deus, mas o sentimento veio e eu não conseguia segurar aquilo. Estava lá o sentimento. Não conseguia não sentir. E mesmo não tendo falado, Deus respondeu. Né? E eu sempre cito aquela frase do salmista: a palavra ainda não me chegou à boca, o Senhor já conhece. Então Deus sabe o que eu vou pensar daqui 10 anos. Verdade. Né? O que dizer o que eu pensei no momento. E na hora eu entendi que era uma resposta. Eu vi uma frase dentro de mim, não foi no meu ouvido: até que nada mais importe. Meu Deus. E eu, o que é isso? Né? E o Senhor falou comigo: quando você chegar ao momento onde nada, absolutamente nada, é mais importante para você do que para mim, do que eu sou para você, e de você chegou onde eu quero que você chegue. Meu Senhor. Mas ele me disse: nesse momento você pode ter chamado 2008 de o ano da busca, mas você não está indo para lá. O Senhor me diz: tudo que você fez foi melhorar a sua performance, quebrar seus recordes de oração, de tempo de jejum, de leitura bíblica. Mas ele falou: isso não significa que seu coração me deseje mais do que desejava antes. Traduzindo, eu não sou mais importante para você do que eu era. Uau. Eu não cresci em importância. E diz: tudo que você conseguiu, na verdade, foi só ficar um pouco mais orgulhoso do que você estava antes. Meu Deus. E aquilo sumiu meu chão. Porque assim, eu nem percebi que a gente podia ter algum tipo de orgulho de estar fazendo aquelas coisas. Né? Mas assim, a minha condição doente ficou tão clara que não tinha mais o que discutir a partir daquele momento. Meu Deus. E ali Deus me fez entender a diferença entre performance e paixão. Se a performance é uma consequência da paixão, não, eu vou orar mais porque realmente eu amo e quero o Senhor, ótimo. Sim. Mas às vezes ela se torna um substituto. A gente acredita que porque está fazendo aquilo não precisa ter paixão. Né? Então, por exemplo, carta à igreja de Éfeso no Apocalipse. O Senhor diz: eu conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança. A igreja tem um alto nível de performance. Mas o Senhor diz: mas eu tenho contra você que você perdeu o seu primeiro amor. Né? Então alguém pode ter performance sem ter paixão. Agora, se tiver paixão, vai ter performance. Porque aí é uma consequência, é um efeito colateral, não é uma troca. O que Deus também me fez entender é quem você valoriza. Então, se a gente falar do relacionamento humano, vou dar uma ilustração que ninguém vai ter dificuldade de entender. Por exemplo, estou casado com a Kelly há mais de 30 anos, né? Nós completamos há poucos meses atrás 30 anos de casado, e eu sempre digo: eu como marido tenho uma obrigação bíblica, né? Uma ordem de Deus: marido, amem suas esposas, né? Então, o marido tem que amar a sua esposa, é uma ordem, é um imperativo, não é um hashtag fica a dica. Então eu posso dizer que eu sou obrigado a amar minha esposa. Mas eu também digo para as pessoas assim: cada manhã desses 30 anos de casado, que eu acordasse do lado da Kelly e falasse para ela: bom dia, meu amor, amo você. E a hora que a mulher naturalmente retribui o amo você com um sorriso, a hora que ela abrisse o sorriso de satisfação, eu atropelasse ela com a próxima fase, né? Tipo, fazer o quê? Sou obrigado a amar, não tem opção. Nossa. Então, já que não tem opção, estamos aqui, vamos cumprir a obrigação. Né? Eu falo para as pessoas: eu não sei se estaria casado ou qual que seria a qualidade do matrimônio. Sim. Né? Isso não quer dizer que minha esposa não saiba que eu sou obrigado por Deus a amá-lo. Sim. Mas que ela espera que eu cumpra a obrigação com senso de prazer e não com mero senso de obrigação. Né? Porque o senso de obrigação, ele só valoriza a própria pessoa que está executando o dever. Então, o marido dedicado que olha para a mulher e fala: nem você nem Deus pode reclamar da minha dedicação. Quer dizer, ele não está preocupado com a pessoa que ele decidiu amar. Ele está preocupado consigo. Eu tive uma boa performance de marido para no fim se orgulhar da performance. Nossa, agora, eu lembro que quando eu e ele fizemos 10 anos de casado, nós fomos num lugar muito especial que ela queria muito. Né? E foi um milagre. A gente nessa época tinha um ditado, a gente dizia: tem coisa que é para milionário ou missionário. Que ele queria muito vencer Paris. Acho que os filmes românticos que assistia, aquela coisa, mas sim, a gente não tinha a menor condição de uma coisa dessa. Mas eu estava numa viagem internacional para pregar e o voo tinha uma escala em Paris. E até hoje eu não sei o que a Air France fez, que era a companhia aérea, que eles criaram uma confusão. E eles me botaram numa conexão de 2 dias em Paris.
Eu e ela. Apenas. 2 dias. Sim. A minha esposa falou, você não vai nem reclamar. Meu porque assim, Senhor. nós ganhamos a passada pela cidade com 2 dias para passear. Meu Deus do céu. E na data do nosso aniversário de 10 anos de casamento. Uau. Com 5 anos a gente não tinha condição de fazer nada especial, mas a gente tinha uma intenção de que a cada 5 anos a gente tivesse uma celebração. Sim. Então, para nós foi a celebração do momento. E eu lembro que nesse dia eu fiquei pensando, como eu posso dizer o quanto eu a amo, que ela é importante, sem ficar só no clichê. E eu lembro que a frase que eu cheguei à conclusão de dizer para a Kelly, que foi o que eu falei no alto da Torre Eiffel, que para ela era um momento inesquecível. Eu lembro que eu falei para ela assim, eu amo amar você. Uau. O que eu estava dizendo para ela é, amar você é uma obrigação que eu tenho, mas eu podia estar cumprindo a obrigação com peso, e você tornou fácil. Né? Ou seja, naquele momento, ela entendeu que eu estava valorizando quem ela era, e não a minha obrigação que estava sendo cumprida. Sim. Se a gente entende isso num relacionamento humano, por que a gente não entende com Deus? Né? Amar a Deus é o maior mandamento. Uau. Mas não adianta a gente fazer isso por senso de obrigação. E tem crente que está se esforçando, não, eu quero agradar a Deus, eu vou buscar mais a Deus. Mas ele está se esforçando para fazer no senso de obrigação. Ele ainda não entrou nem no senso de importância que Deus tem de fazer, porque Ele é importante e merece, e nem na percepção do nível de deleite e prazer que ele vai alcançar se ele chegar naquele lugar. Uau. Então, para mim, 2008 foi um grande divisor. Já estava anos no ministério, servindo a Deus. É lógico, a vida com Deus é extraordinariamente boa a cada momento, vai se tornando melhor. Mas assim, foi onde de fato eu entendi, não tem algo que eu ainda preciso acessar. Uau. Então depois, talvez lá do batismo do Espírito Santo lá atrás, daquela descoberta do relacionamento com Deus que é pessoal, eu acredito que foi um grande momento da virada na compreensão do que é relacionamento com Deus e intimidade. Uau. Né? Porque assim, quando o homem lá no Éden pecou, a gente precisa entender o que é que o pecado roubou. Roubou comunhão, relacionamento, intimidade. Isso. Né? Deus criou o homem para que o homem o buscasse, mas não era uma busca qualquer. Deus queria ser encontrado. Né? E visitava o homem diariamente. Eu brinquei no Respeitou Né, a lua de mel do primeiro casal. Todo dia estava lá. Né? Então Deus estava dizendo assim, eu quero ser parte da vida de vocês. Eu quero que vocês me dêem atenção, me deem tempo. Eu quero que vocês me desfrutem, mas eu também quero desfrutar vocês. Sim. Então nesse dia, apesar daquele meu sentimento que Deus era exigente, que nada estava bom, Ele me fez entender que não tinha a ver com exigência. Sim. Que tanto Ele queria que eu entrasse num lugar de me deleitar nele, como Ele queria poder se deleitar em ter mais de nós. E o que Deus me fez entender, quando Adão pecou, a pergunta de Deus para Adão não foi o que você fez. A pergunta de Deus lá em Gênesis 3 é, aonde você está? Isso tem uma diferença enorme. Sim. Então, Deus não está dizendo, cara, o que é que foi que você fez de errado? A pergunta de Deus é, para onde você foi? O problema não é o que você fez. É para onde o que você fez te levou para longe de mim. Eu perdi você. Isso é forte. Então nós não podemos achar que Jesus só veio para perdoar o pecado Sim. que roubou a intimidade. Além de perdoar o pecado, remover a conexão, Ele quer promover o relacionamento e a intimidade. E isso não é só para quando a gente chegar no céu. Sim. Lá nós vamos ter algo pleno, sem dúvida. Vamos conhecer a Deus como somos conhecidos, diz a Escritura. Mas até que esse dia chegue, nós temos um relacionamento, pode ser crescente. E o Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então naquele momento eu entendi Deus me corrigindo, que eu deveria entender a importância de quem Ele é como pessoa, de valorizá-lo na perspectiva relacional. Uau. Não só, se eu... Porque quando era pequeno, basicamente, me pregaram o evangelho dizendo, se aceitar Jesus vai para o céu, se não aceitar vai para o inferno. Eu dizia, eu não sou besta, eu não quero ir para o inferno, quero ir para o... Então assim... Não era ainda uma valorização de Deus, era uma escolha mais egoísta. Sim. Aliás, a gente tem um ditado que não é bíblico, que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Gente, todo mundo entra nesse negócio por interesse. Com certeza. Né? Então, assim, dizer que eu amei Jesus profundamente, quando eu era criança, entendi, eu naquela época eu falei, se é para amar, vamos, mas... É o relacionamento que faz com que a gente cresça no amor. É verdade. É a descoberta das virtudes, né, dos atributos de Deus que vão nos fascinando, a fidelidade. Isso só vem com experiência e com relacionamento. Ou seja, quanto melhor é o relacionamento... Esses dias alguém falou, cara, como é que é estar casado 30 anos não cansa? Eu falei, meu amigo, eu estou mais apaixonado pela minha mulher hoje do que 30 anos atrás. Por quê? Antes eu tinha a noção de quem ela poderia ser.
Né? Eu tive quando conheci aquele, tive uma percepção profética do potencial dela, como esposa, como mãe, como mulher de Deus, mas era algo que ela ainda não era. E com o tempo, eu vi ela crescer, eu vi ela se tornar, eu vi... Assim como eu. Um dia, por exemplo, eu lembro daquele conversando com a Alice e umas amigas, quando todas ainda eram solteiras, e dizia, olha, vocês estão exigindo demais. Vocês olham hoje para o pai de vocês, falou para todas essas meninas, dizendo, o modelo é esse. Aí ela e a mãe das outras meninas falou, quando nós casamos, eles não eram isso tudo. Eu falo assim, lá no Brasil a gente diz, comprei na planta o apartamento, né? Então assim, mas à medida que também você vai descobrindo o que a pessoa é, no caso o relacionamento humano, que as pessoas passam a ser porque cresce. Deus não, Deus já é completo e não vai crescer. Sim. Mas a gente começa a descobrir mais que não descobria, e isso é fascinante. Né? Então, assim, a jornada do conhecimento de Deus, ela vai ser progressiva, e quanto mais a gente descobre, mais cativante, né, se torna. Então, essa mudança foi muito, muito impactante para mim, né, e me levou a um lugar de compreensão, de dizer, eu não posso valorizar só a performance. Agora, nós temos um problema. Quer dizer, a gente sai de um extremo e vai para outro. Então, assim, eu tinha acabado de sair de um jejum de 21 dias, quando Deus me corrigiu. Eu pensei, não faço mais jejum prolongado. Porque na minha cabeça, estou fazendo isso só para me orgulhar. Eu fiquei 10 anos sem praticar jejum prolongado. Uau! De 2008 a 2018, eu fazia assim, jejuns menores, no máximo 7 dias, mas não fazia mais jejuns tão prolongados. Entendia que o jejum era bíblico, não é que joguei fora, mas assim, falei, não quero esse negócio de vou além. Até que em 2018, Deus falou comigo para escrever aquela mensagem do Até que Nada Mais Importe, que virou o nosso livro hoje mais distribuído, é o nosso campeão de vendas, nosso maior best-seller é o Até que Nada Mais Importe. E Deus me falou não só para escrever, mas para começar a pregar. Então, a primeira vez que eu retomei aquele assunto de anos atrás, para formalmente pregar isso para a igreja, eu estava contando como foi a experiência, onde Deus me corrigiu. E na hora que eu estava contando, me bateu aquela gratidão. Deus foi tão significativo, mudou tanto minha vida, foi tão especial para todo mundo que estava lá. E naquele senso, né, de gratidão, enquanto conto pregando dentro de mim, eu estou dizendo, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E o Espírito Santo falou comigo, o que gerou a experiência foi o jejum. Uau! Eu falei, meu Deus, que jejum? Os 21 dias. Eu falei para Deus, achei que não tinha valido nada. O Senhor me disse, nunca disse que não valeu nada. Eu falei que a sua motivação de querer quebrar recorde e valorizar a sua performance, não, a minha estava errada, mas não que não valeu. E o curioso foi que depois de 10 anos, ignorando o poder dessa prática, eu entendi que Deus estava me chamando agora para um jejum prolongado. Meu Deus. Ali, em cima do púlpito, enquanto eu pregava. 2018, senti Deus claramente me falando, esse ano você vai fazer um jejum de 40 dias. Meu Deus. Não acho que isso é para todo mundo, né? Acho que jejum prolongado tem alguns ingredientes, direção de Deus. Eu não fiz isso, nunca fiz um jejum tão longo sem direção de Deus. Treino. Quanto mais as pessoas fazem e conhecem as limitações do corpo, né, melhor. E acompanhamento médico. Né? Então, assim, eu passei depois, não imaginava que isso ganharia essa proporção, mas comecei a me dedicar muito a partir de então ao jejum prolongado. E eu tenho um médico que não só me acompanha, ele literalmente me estuda. Né? Eu viro uma cobaia, um rato laboratório. Ele pede de 60 a 70 tipos de exame de sangue antes e depois. Uau, que né? A gente tem um acompanhamento muito rígido, porque ele falou, Luciano, uma coisa é a pessoa fazer uma vez na vida. A outra é repetir com prazos cada vez menores. Né? Então isso não é assunto para esse podcast, é para um outro. Vamos vir novamente. Mas assim, nesse momento, eu consegui entrar num jejum maior do que o que eu tinha feito, sem valorizar a performance. Nossa. Não era para quebrar o recorde. Meu Deus. Né? Era só porque de fato eu entendi que Deus era mais importante, eu queria. Né? E a partir desse jejum, algo mudou também dentro de mim. Eu demorei ainda alguns jejuns prolongados para entender o que estava acontecendo, né? Mas eu posso dizer que depois dessa compreensão de que o Senhor tem que ser mais importante do que qualquer outra coisa, e de que a gente tem que valorizar a intimidade, a busca pelo relacionamento e não a performance, o jejum começou a ter um impacto no sentido de me empurrar para um lugar cada vez mais profundo. O que eu acessei nos últimos 3, agora está para completar 4 anos, onde o jejum prolongado começou a ser ainda mais frequente do que esses primeiros,
foi uma dimensão na intimidade com Deus como nunca antes. E as pessoas perguntam, mas pastor, qual o impacto que isso tem? Eu falo, olha, um jejum ocasional, ele não vai fazer muita diferença, né? Então tem crentes que eu pergunto, quanto você já jejuou? Quantas vezes já jejuou na vida? Nunca. Nossa. 60% de milhares. Mas assim, nós já fizemos essa pesquisa mais, pelo menos 2 vezes em larga escala, com muitos milhares de pessoas, e a média manteve a mesma. Cerca de 60% dos crentes nunca fizeram um jejum na vida. Meu Deus. Nenhum, nunca. Uau. Ou seja, a maioria nunca jejuou. Aí, dos que jejuaram, que já está entre os 40, você pergunta, quem chegou a 24 horas? Já um grupo grande caiu. Meu Deus. Do grupo menor que chegou a 24 horas, quem já repetiu a experiência? Diminui. Então, assim, quem já jejuou várias vezes e passou de um dia, quer dizer, a proporção, eu fiquei tão chocado com o volume, e o dia que eu estava falando isso para um grupo de pastores mais novos, eles falaram, pastor, sua pesquisa está contaminada. Eu falei, como assim? Ele falou, pastor, o senhor fez isso nas suas redes sociais, não foi? Eu falei, foi. Foi, então, o público respondeu, é quem te segue. Eu falei, claro. Ele falou, pastor, por que as pessoas te seguem na internet? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nossa. Falou, o senhor não posta sua vida pessoal? Verdade. Aliás, a gente fica curioso, né? A gente não sabe onde o senhor está comendo, o senhor não valoriza passeio, o senhor encontra com gente da elite da liderança do Brasil e de fora, não posta, o senhor não tem esse perfil. Sim. Né? Ele falou assim, quando a gente fala das personas estudando isso na comunicação, ele falou, você é o sábio, a gente segue porque quer aprender de Bíblia. A gente não segue para ver se o senhor vai postar o que come. Verdade. Eu falei, e daí? Ele falou, pastor, e daí que o senhor tem um público refinado? Uau. Ele falou, meu público não é refinado como o seu. Uau. Tem gente que me segue porque quer ver o que eu estou comendo, o que eu estou vestindo, ou minha atividade profissional. Verdade, ele falou, né? o senhor tem um público mais crente do que o meu. Ele falou, se eu fizer a mesma pesquisa que o senhor fez com o meu, que a maioria ainda é evangélico, já não é a mesma resposta. Aí aquilo me fez sentido. Eu falei, gente, o povo não está jejuando. Agora a pergunta é por quê? Porque a maioria de nós não foi instruído, não tem entendimento. Nossa. Não sabe como faz, de que jeito faz, se tem preparação, se não. Porque a Bíblia fala sobre jejuar, mas para você conseguir sistematizar o assunto e entender exatamente o que deve ser feito, é outra história. Então, eu demorei muito tempo e ainda estou aprendendo sobre o assunto. Né? Então, a gente começou a passar a falar mais. Mas para que as pessoas entendam o impacto que o jejum tem, não precisa ser prolongado, mas ele tem que ser recorrente. Então, assim, uma pessoa que é crente há 20, 30 anos, orou 1, 2, que seja, 20 vezes, ela não vai ter resultado significativo com orações ocasionais. Sim. Agora, uma pessoa que tem uma vida de oração, que aquilo é frequente, faz toda a diferença. Nossa. A pessoa que, eu leio a Bíblia um dia por ano, até ele ter o conhecimento bíblico, o impacto, a diferença daquilo, vai levar muito tempo para ter efeito. Não vou dizer que tem nada, mas o percentual é pequeno. Sim. Eu leio a Bíblia todo dia. Isso vai fazer muita diferença. Então, não vou falar de jejuar todo dia, né? Mas, por exemplo, se as pessoas têm jejuns semanais, né? Se o jejum é mais frequente, ela vai perceber diferença. Eu vejo gente que faz um dia de jejum, para não dizer que não sentiu nada, as pessoas vão passar mal. Porque, assim, a menos que tenha uma alimentação saudável, a pessoa, um dia de jejum, ela vai ter dor de cabeça, vai ter irritação, vai ter, né, uma série de reações, né? De reações são fisiológicas. É um processo de limpeza do organismo, de desintoxicação. Então, eu sei que quando a gente fala jejum assusta, e principalmente falar prolongado assusta mais. Né? Mas quem jejua sabe, né, que a maior dificuldade são os primeiros 3 dias. A gente fala que é o vale da sombra da morte. É o processo de desintoxicação e depois de 3 dias você não tem mais fome. Então o jejum fica muito agradável depois disso. Mas para quem vai avançar nisso, outro podcast, outra hora a gente pode falar só sobre jejum. O que o jejum começou a me ajudar a entender? Ele quebra a força de uma natureza carnal, que a gente chama da velha natureza. Imagina um balão. Eu já tive o privilégio de uma vez estar numa caravana dessas nas terras bíblicas e a gente tinha uma semana na Turquia e um dos lugares que nós passamos foi a Capadócia, que tem um passeio de balão. Lindo. Então, assim, era opcional, não era obrigado todo mundo do grupo, mas eu falei assim, não sei se passo outra vez na vida que quero andar de balão, né? E eu lembro que eu fiz esse passeio. Interessante que, assim, primeiro eles vão lá organizando e preparando tudo antes das pessoas entrarem no cesto, mas a gente foi assistindo aquilo ainda escuro. Então,
acende aquela tocha, o ar quente vai enchendo o balão. Chega uma hora que o ar quente naturalmente vai subir e começa a fazer força no balão. O balão está amarrado, ou tem peso, normalmente estão amarrados. Aí quando ele já está, apesar de bem amarrado, pronto para subir, as pessoas começam a subir no balão. Você vê quando os passageiros que vão fazer o passeio sobem, o balão ele volta a ficar no chão. Né? Aí eles vão encher um pouquinho mais com ar quente para começar a subir. Mas em algum momento tem que soltar aquelas cordas, senão não sobe. Né? Alguém falou, pastor, como é que desce? Tem que diminuir o ar quente e ele vai voltando. Sim. Então eu falo assim, a busca a Deus é como aquele ar quente. Mas a nossa estrutura carnal é que nem aquelas cordas que amarram a gente. Uau. Né? Então assim, o jejum ele quebra a carnalidade de uma maneira que eu falo, é difícil explicar, só quem faz que vai entendendo. Então assim, quem jejua com frequência, não fiz jejum, eu tenho um amigo que ele fez poucos jejuns prolongados na vida, mas ele tem mais de 38 anos de vida cristã. Meu Deus. E ele, toda semana, ele jejua pelo menos uma vez por semana. Uau. Então assim, ele não tem dor de cabeça quando jejua, porque o corpo dele está sempre no processo de limpeza. Sim. Né? E é uma coisa tranquila, mas todo mundo que tem recorrência, eles testemunham a mesma coisa. As coisas materiais perdem absurdamente a importância e o valor. Né? O coração fica blindado contra ofensa. Uau. Né? Você já não fica tão melindroso, as coisas não te machucam. Nossa. É bem mais fácil perdoar e andar em amor. Então você começa a perceber, peraí, a gente fala que o centro de gravidade da Terra puxa para baixo. Sim. Mas no reino de Deus puxa para cima. Colossenses 3, pensar nas coisas são do alto, buscar as coisas são de cima. Então, o que a gente começa a perceber é que o jejum, além de quebrar essas cordas que te amarram, ele vai enchendo o balão de ar quente. Uau, uau. Né? Então, ele passou a produzir uma mudança. Há uns anos atrás, um homem de Deus que eu respeito muito, ele quis ter uma conversa comigo sobre o jejum, porque ele falou, não conheço ninguém que jejue como você. Eu já tinha entrado nessa repetição dos jejuns prolongados. Ele falou, eu nunca fiz mais de um dia de jejum, até por um problema físico de gastrite que ele tinha, nem é recomendável. Né? Então ele falou assim, eu passo mal se fizer mais de um dia, então eu faço um com frequência, mas não tem ideia do que é isso. Então nós começamos a conversar. Em algum momento ele ficou tão impressionado com a minha recorrência, ele falou para mim, o que te levou para esse lugar de jejuar com tanta intensidade e frequência? Eu falei, pastorzão, eu tive uma descoberta com o jejum que ela é fisiológica. Eu vou te contar ela primeiro para depois falar outra. O jejum deixa o paladar da gente muito apurado. Uau. Porque primeiro o corpo passou por uma limpeza, segundo não tem mais aquela concorrência de aquele monte de sabores do tanto de comida que você come. Então assim, chega uma hora, a água tem gosto. Olha só. Então, por exemplo, meu médico pede que eu dê atenção à água com pH melhor. Quanto mais alto o pH da água, mais salobre é o gosto da água. Então tem hora que é difícil beber água boa do jejum. Então a dica que a gente tem, põe um pouco de limão na água. Se o pH é baixo, ele alcaliniza, e se já está alto e o gosto está ruim, o limão torna mais aceitável. Então eu tive uma experiência de um dia, estava no meio de um jejum prolongado, saí com os pastores, falei, gente, não vou comer, mas quero ter o tempo de mesa, vou compartilhar com vocês. Eu pedi ao garçom que trouxesse água com limão, mas ele trouxe o limão à parte. E trouxe um copo tão cheio, como o tamanho desse copo aqui cheio. Normalmente você pede limão, vem um copinho pequeno, às vezes meio copo. Sim. Eu nem precisava de tanto. Eu pensei, acho que ele não me entendeu, acho que ele entendeu que eu queria uma limonada. Aí antes de usar e misturar na minha água, eu peguei e provei. Eu dei um golinho. Dei um golinho. Tava doce. Mas assim, Nossa. não era pouco doce, tava doce. Meu Deus. Aí eu falei para ele, amigo, acho que você não me entendeu. Eu não queria limonada, eu queria só limão. Ele falou, mas isso não é limonada, é só o sumo puro do limão. Eu falei, impossível, tá doce. Uau. Ele falou, para mim, impossível, digo eu. Eu vi o cara da cozinha espremer só limão aí. Aí eu pensei, eu tô doido. Porque eu tinha certeza. Aí eu fui lá, vamos de novo. Quando eu provei a segunda vez, eu falei, tá doce. Eu lembro que ele botou a mão na cabeça e falou, não pode. O pastor que tá na minha frente, acho que ficou tão curioso, falou, deixa eu fazer o tiratema à prova. E ele tomou o copo da minha mão e provou. Quando ele provou, ele fez uma cara de azedo que eu não conseguia acreditar nele. E, pelo amor de Deus, Subirá, tem nada de doce. Eu pensei, gente, eu tô doido. Eu provei 2 vezes. Eu peguei de volta, provei a terceira. Falei, tá doce. Ele achou que o doido era ele. Pegou, provou, fez cara de azedo de novo.
Né? E assim, eu não conseguia acreditar nele, nem ele em mim, porque assim, não parecia que a gente estava bebendo o mesmo copo, só que todo mundo na mesa curioso começou a provar e todo mundo fez cara de azedo. Só você? Então, em algum momento eu pensei, cara, o errado sou eu. Uau. Só que foi só depois de todo mundo provar e dizer, Subirá, o doido é você, que eu lembrei, falei, o jejum. E naquela hora eu me dei conta, e isso acontece, a maioria das pessoas vai jejum prolongado, fala que o limão vai ficar doce. Né? Até então eu nunca tinha me dado conta do que estava acontecendo, mas foi ali que eu entendi. Eu conseguia perceber a frutose, o açúcar natural do limão. Toda fruta tem frutose com açúcar natural. E o limão a gente não percebe tanto porque é azedo, mas ele também tem. Bem menos que a laranja, mas tem. Né? E eu conseguia perceber o que ninguém percebia. Né? Ou seja, eu descobri um limão que eu não conhecia em jejum. Por que eu estou dizendo isso? Nossa. O que o jejum fez por mim no natural, no paladar, ele faz no espiritual. Uau. Cada vez que eu falo disso me emociona, Roberto, porque tem hora que eu estou com a Bíblia aberta, a pergunta é isso, sempre foi doce desse jeito? E eu não percebia. Meu Deus. Tem hora que eu estou ali orando, adorando, eu dizer, mas isso sempre foi doce? Porque assim, são 32 anos de pastorado, mas buscando a Deus há muito mais tempo. Sim. Né? E não quer dizer que o que eu tinha antes não era bom. É verdade. Mas eu nunca percebi tanta doçura como desde que eu comecei a me dedicar mais a esse processo de Deus é mais importante, vou colocá-lo à frente de tudo e usar esse recurso do jejum, porque eu descobri, se eu posso matar mais essa natureza carnal, me desprender desse peso, encher esse balão de ar quente para aspirar mais as coisas celestiais, eu quero. Né? Isso também contribuiu para que eu entrasse não só num novo nível de resposta a Deus, mas é algo progressivo. Quanto mais você responde, mais experimenta. Quanto mais experimenta, mais gosta, mais quer. Então, eu passei a jejuar com frequência, não porque o crente é obrigado a fazer isso, não porque Deus mandou. Né? Eu posso dizer que meus primeiros 4 de 40 dias, Deus me pediu. Um 2018, outro 2019, 20 e 21, não sei porquê, Deus não me deixou. Eu chegava em 7 dias, terminava, às vezes fazia outro, mas não fazia longos. Mas quando chegou 2022, a virada de 21 para 22, o Espírito Santo falou comigo, 2022 você vai fazer 2 de 40. Meu Deus. 1 por semestre. Só por causa dos 2 primeiros eu já não tinha medo, já tinha descoberto que era bom. Mas foi tão bom esses 2, mas tão bom, que quando terminei o segundo de 22, que já era o meu quarto, eu falei para Deus, Senhor, o Senhor me pediu algo, eu te obedeci, eu te dei o que o Senhor me pediu. Eu fiz os 2 desse ano, mas agora quem está te pedindo sou eu. Eu falei, eu gostaria de pedir que o Senhor me permita continuar essa experiência. Eu não sei a longo prazo o que isso significa para o corpo, eu não quero trazer dano para o corpo. Então eu tenho um médico que me acompanha, me estuda, né? Mas eu falei assim, a menos que o Senhor me pare, ou que o Senhor use minha esposa ou meu médico. Não é um voto, eu posso parar isso a hora que eu quiser. Então eu falei para Deus, eu quero continuar a repetir isso 2 vezes por ano. E eu senti um aval de Deus, segue. Né, e passei a fazer isso. Em 2024, eu entendi Deus de encurtar ainda um pouco mais e fiz 3. Né? Aí 25 voltei a fazer 2. Esse ano é 3, agora 26. Ano que vem é 2. Então eu achei um intervalo de mais ou menos 3 meses entre cada jejum. Né? Então assim, as pessoas me perguntam, pastor, mas o senhor fica ansioso para terminar e comer? Eu falei, o primeiro sim, porque parecia uma eternidade, eu ainda não sabia o que era. Agora, a experiência é o contrário, eu fico ansioso para começar o próximo. Meu Deus. Né? Minha esposa fala assim, ó, vai dando um faniquito em você. Então, por exemplo, antigamente eu começava dia 1º de janeiro. Agora o pessoal lá em casa já estava esse ano dizendo, olha, seu aniversário é 20 de dezembro, nós não queremos ser jejuando, e Natal vai reunir toda a família. Espera passar o Natal. Então assim, esperei passar o Natal, mas eu já não consigo nem esperar o dia 1º de janeiro, vai dando aquele... Porque eu descobri algo tão bom nisso. Então a diferença de fazer por obrigação e por prazer não é só honrar Deus valorizando quem Ele é. A gente começa a desfrutar de algo tão melhor. Então isso foi mudando o jogo, e o que eu sinto hoje é o contrário. Eu já fiz 11 desses jejuns de 40 dias, né? Até agora iniciei meu 12º, já estou há alguns dias nessa outra experiência, mas a sensação toda vez que eu vou comer não é ansiedade para comer, o contrário, eu choro. Aliás, nunca vi nenhum momento desse, ninguém que está junto comigo não chorar. A gente não sabe o que acontece na hora de comer.
Né? Alguém perguntou para minha esposa esses dias, ela falou, você também sempre chora com ele? Ela falou, aham, porque assim, nós estamos chorando junto e não estava jejuando. Eu falei, gente, eu não sei explicar o que acontece, mas assim, dá dó de quebrar aquilo. Porque eu pensei, vai levar mais 3 meses para eu entrar de novo nesse lugar. Porque assim, gera uma consciência. Então, não estou dizendo que ninguém tem que fazer jejum prolongado como eu faço, nem com a recorrência que eu faço, mas ele não deveria ser algo tão distante. Nunca é feito, ou com tão baixa frequência. Né? E eu quero lançar um desafio às pessoas. É lógico que a gente tem que entender mais. Escrevi um livro inteiro chamado A Cultura do Jejum. Né? São ali quase 300 páginas. Acabei agora, no final de 2025, ainda não saiu. Escrevi um outro livro sobre o jejum. Eu falo muito do parcial, do intermitente, né? De alguns outros aspectos que ficaria muito grande fazer uma... Né? Eu escrevi agora mais quase 200 páginas sobre o assunto. Meu então, Deus, temos spoiler. O assunto rende. E cada vez mais a gente também está trazendo informações científicas, para além de falar dos benefícios espirituais, falar também de saúde. Né? E detalhes importantes que as pessoas não fazem ideia de como pode ser ajudado. Como, por exemplo, incluir um pouco de sal, nem que for o soro caseiro, para manter equilíbrio eletrolítico. Né? No meu caso hoje, meu médico me dá uma receita, eu mando fazer na farmácia de manipulação, a composição perfeita para equilibrar o que precisa de minerais, de sódio, potássio, magnésio, fósforo. Eu já tenho uma suplementação para isso no dia a dia, mas no jejum eu entro com um pouquinho mais. Então, assim, isso passou a mudar muito a minha vida. Então, quando eu somo todas essas coisas a olhar para trás, eu digo para as pessoas, intimidade é uma jornada progressiva. Há tanto princípios, entendimentos bíblicos que nós estamos tendo, como experiências. Há 2 anos atrás, quase 2 anos e meio já, eu tive uma experiência no final de um jejum que foi outro marco. Né? Eu falo para as pessoas, Deus entrou no meu quarto. Eu falo isso, todo mundo imagina a coisa mais espetacular do mundo. Né? Traduza, pastor. Eu quando liguei, falei para minha filha, ele disse, pai do céu, o senhor viu Deus? Deus entrou no meu quarto. Eu falei, graças a Deus que não. Ela, como graças? Eu falei, filha, não dá para explicar a percepção que eu tive da presença de Deus aquele dia. Como algo tão prazeroso. Pode ser tão assombroso, assustador. Não é assustador no sentido ruim. Mas era uma percepção da grandeza, do poder dele, que é algo assim, além da capacidade humana perceber. Mas ao mesmo tempo, gozo. Então, sim, o medo que eu tive não era querer me afastar dele. O medo que eu senti foi, apesar de estar escuro, eu lembro que eu cobri, além de fechar meus olhos, cobri com as mãos. Minha filha falou, mas pai, estava escuro. Eu falei, mas ele é luz? Eu falei, escuro não garantia nada, eu não sei o que podia acontecer, mas assim, eu vou me proteger para que essa glória não me desintegre. Mas eu queria aquilo. Então não era algo que afastava. Mas assim, eu nunca senti, Roberto, na minha vida tanto gozo, prazer, deleite. Não tem palavras no vocabulário humano que possa explicar o que é isso. Eu ria, eu chorava rindo, eu ria chorando, eu exaltava a Deus. Tinha uma hora que não tinha mais linguagem, vocabulário para isso. Eu usava a linguagem sobrenatural de oração, não sei quantas horas eu fiquei perdido nessa experiência, que foi outro marco. Por quê? Eu descobri algo tão deleitoso que a partir daquele dia eu falei, eu não quero nada menos do que isso. No dia seguinte compartilhei a experiência com a Kelly, a minha esposa, mas alguns dias depois, não lembro quanto tempo, a Kelly me aborda e ela falou assim, você está em crise? Eu falei, eu estou em crise. Ela falou, eu te conheço. A gente estava 2 anos e meio atrás, ia fazer 28 anos de casado na época. E ela falou, qual é a crise? Eu falei, amor, pelo menos nossos primeiros 20 anos de casado, a gente queria muita coisa que a gente não podia. Ou seja, a coisa que a gente quis comer e não podia, vestir, ter lugares para ir. Ela falou, é verdade. E não quer dizer que nossa vida não foi boa, a gente era muito feliz com tudo que Deus fazia, mas a gente tinha aquele monte de coisa, de um dia, aquela coisa, né? Ela falou, é verdade. Eu falei, mas os últimos 7 para 8 anos aí, a gente está mais na fase da colheita do que da semeadura. E Deus mudou muito a nossa sorte. Ela falou, é verdade. Eu falei, pois é, e agora que a gente pode, as coisas que a gente queria, eu não quero mais. Ela falou, mas deve ser algo bom. Eu falei, tomara. Ela falou, deve ser sinal de maturidade. Eu falei, estou torcendo para isso, porque senão é autossabotagem. É verdade. Mas ela falou, mas ainda não entendi por que gerou crise. Né? Se não quer mais, está tranquilo. Não precisa e acabou. Eu falei, não, a crise não é essa. Isso... Não tem uma única vez que eu falo do assunto que não me emocione.
Eu falei para ela, por que é que nós perdemos tanto tempo querendo essas coisas? Porque se inconsciente ou não, o cristão tem uma sensação de que as coisas ou circunstâncias favoráveis vão trazer uma realização além do que Deus dá. E, gente, isso não é verdade. É lógico que existe uma realização no cumprimento do propósito. Assim, quando nossos filhos estavam criados servindo a Deus, puxa, conseguimos. Quando casaram, missão cumprida, chegamos lá. Não estou dizendo que nós não podemos ter outras alegrias que Deus criou para ter. Agora, elas jamais vão ser uma fonte de satisfação como Deus é. O Salmo 16:11 foi o que eu mais entendi nessa experiência de 2 anos e meio atrás, diz, na tua presença, a plenitude e a alegria. O crente não precisa de um carro bom para ser feliz. É lógico que não tem problema ter um carro bom, né? Desde que, de fato, a gente saiba como relacionar com essas coisas. Então, eu entrei numa crise, e eu falei, Kelly, a crise que eu estou é a do livro do Eclesiastes. Nunca veio tanto sentido para mim. Tudo é vaidade. Uau. Por que é que a gente queria essas coisas? A gente não precisa disso, né? E o curioso é que quando elas se tornaram desnecessárias, foi que elas começaram a chegar como nunca, né? Mas assim, a crise era, a gente não devia ter valorizado tanto, né? Então assim, eu passei a entender e pregar o evangelho de uma forma diferente depois disso, né? Porque você olha para a igreja do livro de Atos, eles eram perseguidos, torturados, presos, gente. As circunstâncias não eram favoráveis. Aquele povo o tempo todo estava cheio de alegria. Cheio de alegria. A Bíblia diz cheio do Espírito, cheio de alegria. Hoje a gente vê crentes tem liberdade para cultuar, para buscar a Deus, tem prosperidade, tem estabilidade. Gente, não precisa ser rico. Hoje a pessoa que está vivendo um momento mais difícil no nosso meio, nas nossas igrejas, talvez esteja melhor do que a maioria dos crentes daquela época. Eles não tinham saneamento básico, eles não tinham roupa boa para vestir. Gente, nem de longe eles viviam o conforto que nós temos hoje. Mas a gente fica sempre achando que é ter ou conseguir essas coisas que vai ter alegria. Se isso fosse verdade, a gente não tinha tanto rico vazio. Verdade. Né? E assim, depois de pregar o evangelho a todo tipo de gente, desde o mais pobre hoje aos mais ricos, eu passei a ver, gente, esses caras têm tudo e às vezes estão mais vazios do que os que não têm nada. Então, uma mudança começou a acontecer. E, repito, não quer dizer que você não possa ter metas de crescer materialmente, profissionalmente. Mas, gente, isso não satisfaz ninguém. Verdade. E a crise era, eu falei, enquanto a gente está achando que essas coisas seriam algo mais para completar, a gente não aproveitou tanto Deus, como se ele fosse a única fonte. Ai, não quer dizer que não aproveitou nada. Sim. Mas assim, se eu tivesse entendido isso antes, eu tinha aproveitado ele bem mais. Nossa. Então, entendendo essas coisas hoje, a gente procura ajudar as pessoas. É lógico, o crescimento, a maturidade é um processo, não é da noite para o dia. Né? A Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz na aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, não estou dizendo a você que você tem que mudar tudo da noite para o dia, o que a gente leva anos para descobrir. Mas se eu entendesse antes o que eu entendo agora, eu talvez não precisava ter esperado tanto para usufruir. Então, ao mesmo tempo, a gente quer ajudar o passo das pessoas não ser tão lento, né? E a gente não pode ficar preso nesse modo de religiosidade. Eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu faço o que é certo. É mais do que isso. Né? É acessar um lugar de prazer, de fazer o que tem que ser feito por realização, de não fazer o que não deve ser feito para não negociar o que a gente tem com Deus. Então tem crente que fala, não, minha religião não me permite. Ai, mas como eu queria que permitisse. Né? Na verdade, você olha, por exemplo, para José, quando a mulher de Potifar está assediando ele diariamente, não foi uma tentação. A Bíblia fala de propostas diárias. A resposta de José é, como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Provavelmente, em algum momento, a carne dele, os hormônios trabalhando dentro dele, vai, aproveita. Sim. Mas ele tinha algo em Deus, ele não faz o menor sentido eu jogar isso que eu tenho com Deus fora por uma proposta pecaminosa. Né? Então, assim, há um lugar de maturidade que as pessoas alcançam e diz, não, eu não posso fazer isso para não perder Deus. Sim. Porque tem gente que não, eu vou fazer e depois Deus me perdoa. Porque ele acredita que aquilo vai satisfazer. Né? Agora, quando a gente vai passando por esse entendimento, tanto de princípios como de experiências e de descobertas, a jornada da gente vai mudando. Então, meu encorajamento a você que nos ouve. Né? Comecei a vida cristã. Não é tudo uma vez, mas você pode viver experiências sobrenaturais marcantes e cada vez melhores. Para você que já está há um tempo, tem gente que está feliz até porque ele já experimentou bastante. Então, quer dizer, tem espaço para melhorar. É verdade. Não se contente onde você parou, né? Você precisa lembrar que tem mais.
E aqueles de nós que mais avançamos, a gente vai ficando cada vez mais desesperado para experimentar cada vez mais o que Deus tem. Então tenha paciência, lembre que a jornada é um processo, né? E que embora a gente não vá fazer com senso de obrigação, o dever de buscar Deus existe. Sim. Nós somos criados para isso. Em Atos 17, Paulo, pregando em Atenas, diz que Deus de um só homem fez todas as raças e tribos dos homens, ou seja, toda a humanidade, para que buscasse a Deus. A razão da nossa existência é buscar. Sim. Mas encontrar é outra conversa. Uau. Porque tem gente que ele fica frustrado, que eu estou lendo a Bíblia, mas não estou sentindo nada, eu estou orando, não está acontecendo nada. Aí as pessoas me falam assim, mas pastor, eu busquei e não cheguei lá. Eu falei, reveja como você está buscando. Porque através de Jeremias, Deus diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quem está no modo performance, obrigação, ele nunca vai encontrar o que realmente está à disposição de quem descobre o que é buscar de todo o coração. Então, sair daqui para cá não é só dar mais prazer a Deus por valorizá-lo, mas é também poder acessar melhor o que Deus tem. Então, olhando aí para 32 anos de pastorado, mais tempo do que isso de vida cristã, né? Só dos momentos especiais que eu posso ter dos 15 anos para cá, são aí 37 já anos de vida no Espírito. Eu posso ter, não foi tudo de uma vez, mas a jornada com Deus pode ser crescente e progressiva. Eu posso ficar aqui literalmente dias contando histórias e mais histórias, experiências, mais experiências. E as pessoas falam assim, não acostuma? Eu falo, se você viver só no mesmo nível, eu sei. Mas quando você vai descobrindo cada vez mais, o coração vai ansiando cada vez mais. Então, assim, é uma jornada para uma vida inteira, gente. Né? Tem uns crentes que saem assim como fosse a vida cristã, fosse a corrida dos 100 metros rasos. Quer viver tudo esse ano. Né? Que você tenha esse ano que você nunca teve antes. Mas minha oração é que você tenha um entendimento de para cada ano tem mais. Né? E que ao longo de toda a nossa existência nós vamos continuar crescendo a Deus e buscando cada vez mais a Deus. Então, a gente tem que pensar nisso como uma meta de vida e não uma meta de curto prazo. Gente, falei bastante. Que presente! Meu Deus, eu tenho certeza que você daí já teve algumas experiências com toda essa fala do pastor Luciano, com tudo que ele derramou aqui. Eu já chorei aqui algumas vezes, por isso que eu falei no início que eu ia ficar caladinha. Pastor Luciano, que presente, que presente, que presente. Muito obrigada, muito obrigada pelo coração generoso de estar aqui conosco, de derramar tanto do Senhor aqui no meio de nós. E vou fazer uma coisa que raramente eu faço, vou ficar comprometido a gente gravar uma outra conversa sobre jejum, porque isso gera muita curiosidade. Não é que as pessoas não queiram fazer. A maioria fala, pastor, eu nunca tive noção, nunca tive entendimento. E eu acredito, porque dos 32 anos de pastorado, 35 pregando, o que eu vi de pessoas jejuarem nos últimos 3 anos e meio, desde que eu publiquei o livro A Cultura do Jejum, é maior do que o que eu vi no resto da minha vida somado. Meu Deus. Eu nunca vi nem volume de pessoas, nem jejuns tão prolongados. Porque assim, quando o entendimento, a clareza começa a vir, é lógico que nós estamos numa época também favorável, né? O Prêmio Nobel de Medicina, em 2016, foi dado a um pesquisador japonês, né, que documentou um processo chamado autofagia, um processo de limpeza das células. Outro que descobriu, não foi ele, e ganhou o Prêmio Nobel algumas décadas antes, quando descobriu, mas ele documentou de uma maneira assim, irrefutável como o jejum é a maneira intencional de ativar esse processo nas células a partir de 16 horas. Meu Deus. Foi disso que surgiu esse movimento no mundo hoje chamado jejum intermitente. Né? Então, assim, eu quando não estou em jejuns prolongados, eu vivo em jejum. Meu Deus. Né? Eu como numa janela normalmente 6 horas, salvo raras exceções 8, né? E normalmente fico 18 sem comer. Então, normalmente como dá 1 às 7, né? E depois viro até 1 do dia seguinte não comer. Então, o jejum eu adotei como estilo de vida até para a questão saudável. O prolongado não dá para manter o tempo todo. O assunto do livro novo que eu escrevi ainda não saiu, nós vamos falar depois, é o jejum parcial. Uau! Né? Então, como em períodos prolongados as pessoas podem ter um melhor treino, né?
A pessoa ouve muito falar do jejum do Daniel, porque foi 21 dias. Sim. Não precisa ser 21 dias na água. As pessoas têm uma rotina de trabalho, de tarefas, mas assim, elas podem entender melhor o que é o jejum parcial, e eu creio que ele é uma ferramenta para os iniciantes, para aperfeiçoar quem já faz, e até quem está no... Esse dia um amigo meu falou, não, você já está no nível hard, profissional. Eu falei, para mim que repito muito, meu médico me proibiu. Ele falou, ó, eu não posso te deixar fazer a cada 3 meses só na água. Meu Deus. Você vai ter que ter um mínimo da ingestão de líquido, equilíbrio eletrolítico, algumas vitaminas, minerais, o básico, para que a gente não traga dano ao seu corpo. Sim. Então, assim, até para quem tem muita recorrência, também é uma ferramenta. E Deus começou a me ajudar a entender isso, enquanto nesses 3 anos e meio, desde que saiu outro livro, eu estudava muito e buscava muito material, entendimento médico também. Né? Eu acho que a gente pode ter saúde espiritual e física, e eu creio numa cultura. O jejum vai ser implementado num nível nunca antes visto na igreja. Eu creio. Em 2009, eu estive na Coreia. Eu fui na montanha da oração da igreja do pastor Choque. Né? Durante muito tempo, não sei se ainda foi a maior igreja do mundo. A quarta dimensão. Isso, o autor do livro A Quarta Dimensão. E na montanha de oração, lá, os coreanos, assim, tem 30 dias de férias, primeira coisa, os primeiros 3 dias, que é o dízimo, eles dão para Deus. Meu Deus. E normalmente eles não vão para a montanha só para oração, para jejuar. O povo jejua tanto lá, eu lembro que eu tinha escutado isso, eu não dei muito crédito, mas quando cheguei lá tinha placas em todo lugar, em coreano e inglês. Proibido jejuar mais do que 40 dias. Meu Senhor. Roberto, eu levei um susto, porque assim, eu nunca tinha feito mais de 21 quando eu fui lá. Eu conhecia pouca gente que tinha feito 40 dias uma vez na vida. Eu falei, aqui eles proíbem. Meu Deus. Eu pensei, isso nunca vai acontecer no Brasil. A gente tem que proibir o povo. Para minha surpresa, nesses últimos 3 anos e pouco, eu não sei dizer quantos pastores eu proibi de continuar as coisas. Porque quando chega no 40, você está tão bem que dá dó, ninguém quer parar. Então, os que pedem ajuda e acompanhamento, eu falo, nós temos um trato. Sem uma palavra de Deus, ninguém vai além de 40. Então, assim, eu nunca imaginei que a gente ia viver o que nós estamos vivendo. E é só a ponta do iceberg. Deus vai fazer algo lindo. Amém, né? Mas, como eu disse, é um assunto, quem não começou tem que começar devagarzinho, algumas horas no dia, daqui a pouco um dia, um pouquinho de cada vez. Né? Mas desejar a Deus, independente do volume, do tamanho do seu jejum, é algo que todo mundo pode fazer. Né? Gastar mais tempo com Deus, em oração, nos cultos, com a palavra, todo mundo deve fazer. Para os novos, lembre-se de gastar mais tempo no Novo Testamento, nos Evangelhos e Epístolas, né? Mas a gente pode, de fato, fazer mais, experimentar mais, e eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida das pessoas. Amém. Nossa, eu fico muito feliz, pastor. A casa está aberta, eu já veio uma vez, a casa é sua, fica à vontade, porque esse é um assunto realmente de muita dúvida, né? Eu compartilhei com o senhor anteriormente que eu reúno, né, mulheres pela manhã para a gente fazer esse tempo de oração, é o que eu chamo de programa Meu Refúgio, e a maioria delas tem muita dúvida sobre como fazer o jejum, como se preparar para ele. Não teve nenhum assunto, nenhum até hoje, que a gente abriu perguntas em redes sociais e lives que gerou tanta pergunta como o jejum. Nunca vi nada que chegue perto. Das mais diversas, se eu puder imaginar, parece assim que o assunto não tem fim, porque durante muito tempo não se falava disso publicamente. Sim. A gente tem um livro, as pessoas podem acessar, mesmo quem está aqui na América, dá para conseguir pelo Amazon, foi publicado pela editora Agnus, que é a Cultura do Jejum. Ele tem até no formato audiobook, ele tem o formato eletrônico, dá para pegar o paperback, o livro impresso, né? Mas tem muito ensino nosso gratuito aí na internet que também pode ser acessado. Antes da gente finalizar, eu queria pedir o senhor para falar sobre o seu canal, porque a gente tem visto muita coisa, né, pastor? Infelizmente, nós estamos vivendo uma época, então assim, a gente sempre colocou muito conteúdo na internet e a gente nunca se importou com quem replica, porque está nos ajudando a espalhar. Mas nós estamos vivendo uma época completamente nova, né? Às vezes alguém pode chegar para você com um copo de café, aquela embalagem dos cafés conhecido, você imaginar que aquilo é café e pode ser veneno. É verdade. Né? Porque assim, às vezes a gente só presume pela aparência. Exato. E por que eu estou dizendo isso? Eu tenho visto gente que me manda mensagens minhas que não são minhas. Nossa! Né? Eu falo, gente, não tem a minha imagem falando, só tem áudio, já é suspeito.
Mas hoje em dia, a inteligência artificial não gera só voz. É verdade. Ela pega um vídeo e dubla, né? Faz o movimento de voz. Se você não for atento, você pode cair nisso. Então, tem canais criando conteúdos que não são meus, mas eles querem usar o meu nome, a minha foto na thumbnail, a minha voz para gerar credibilidade. Meu Deus. Eu não posso botar a mão no fogo por isso. A gente começou movimentações, inclusive jurídicas, junto ao YouTube para derrubar. Sim. Né? Um deles mandou um e-mail, não faça isso, porque assim, o conteúdo é meu. Falei, então bota a sua cara e o seu nome. Né? Nossa. Como você quer que eu avalize o que eu não sei o que você está falando? Sim. Né? E as pessoas estão fazendo isso com outras intenções. Sim. Né? Sim. Por que faz uma coisa dessa? Porque ele quer pegar carona, né, no movimento que a gente já criou na internet depois de muitos anos e na credibilidade. Então, assim, apenas para monetizar também, né? Monetizar e fidelizar as pessoas no canal dele. Então, assim, eu que nunca pedi para as pessoas entrar no nosso, inscrever, ultimamente estou dizendo, gente, vá lá na fonte. Mas no YouTube nós temos 2 canais oficiais. Um é o orvalho.com ainda está por extenso lá, porque na época que nós começamos não podia ter o .com, né? Então não sei se isso depois vai mudar e virar só Orvalho, e o Luciano Subirá, né? Então assim, se você entrar no nosso site, que é o orvalho.com, ele sempre vai direcionar vídeos ou do meu canal Luciano Subirá ou do orvalho.com, então é uma boa forma de saber. A gente tem muito conteúdo, desde vídeos pequenos, vídeos maiores, a série nova, o Viva a Família, que eu estou muito empolgado com isso, que é só na área de família, no estilo podcast. Sim. Tem pregações, tem conversa, por exemplo, vídeos que nós gravamos nas terras bíblicas, mostrando, olha, foi aqui que aconteceu essa passagem, então a gente fala de Bíblia lá onde aconteceu. Então tem todo tipo e tamanho de vídeos para que você acesse de forma gratuita, mas um bom filtro, uma forma de chegar lá é sempre pelo nosso site, orvalho.com, né? E lá a gente agrega todo tipo de ensino bíblico escrito, áudio, né? E formato de vídeo para que você possa acessá-los. Eu acho relevante falar sobre isso, porque infelizmente está se proliferando de uma forma muito rápida, né, pastor? Então, não podia passar despercebido sem pedir. A gente derruba um canal, aparece outro. Está que nem a erva daninha arrancando do jardim. Então, a melhor forma é que quem quer nos acompanhar, né, e se preocupe em saber o que realmente nós estamos ensinando, que ouça isso. Todo dia alguém falou, eu fui abençoado por eles. Falei, ótimo que você foi, mas eu não posso deixar eles usar o meu nome para avalizar um conteúdo que eu não sei o que é. Sim, claro. Vocês viram que Além de que estão pedindo Pix, o que a gente nunca faz. Então, pedindo Pix, pastor. Então, para mim, já fere outra ética, né? Meu Deus do céu. Mas desculpa, vamos voltar no assunto. Não, então, vocês viram que eu quase não perguntei nada. Todas as vezes, pastor Luciano, que eu ia fazer uma pergunta, o senhor já respondia. Olha aí. Eu sou o Espírito Santo maravilhoso, deixa ele fluir na graça aqui. Então, eu quero agradecer de todo o meu coração. O Senhor está aqui conosco, é um verdadeiro presente, e para mim é uma confirmação de Deus, diz que Ele tem me responsabilizado, e eu tenho feito com muito amor, e quero demais que o Senhor volte aqui para a gente falar de mais intimidade com Deus, porque faltou assunto aqui, como ouvir a voz de Deus, mas só que, se vocês quiserem ver mais sobre isso, né, pastor? Tem muita coisa, né, no canal do pastor Luciano Subirá, do orvalho.com, como ele falou. Mas eu quero que o senhor volte aqui para a gente mastigar um pouquinho mais aí de experiências, né, de ouvir a voz de Deus, porque esse é um assunto que realmente... Eu falei do livro do jejum, mas o Até que Nada Mais Importa que eu mencionei também. Tem a versão impressa, digital, audiobook, assim como de todo o coração. A maioria das pessoas não sabe, mas Até que Nada Mais Importa é meio que uma continuação do De Todo o Coração. Olha só. Que saiu primeiro, né? Que bênção. Pastor, ora por nós, para a gente finalizar. Pai, te somos gratos por esse tempo de poder não só falar do que o Senhor tem feito, e Obrigada, com gratidão Jesus. é que reconhecemos e compartilhamos isso, mas na expectativa de, como disse Paulo, de que com a consolação que somos consolados, possamos consolar e ajudar outros. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que assistiram esse vídeo, que chegaram a esse momento final de oração, que mais do que ter um material de reflexão mental, eu oro que o sopro do Teu Espírito os toque, os alcance e que haja despertamento espiritual. Que tudo aquilo que falamos, da Tua Palavra, dos princípios da Tua Palavra, ainda que num formato de conversa e não de pregação, nós oramos que isso cumpra o propósito pelo qual o Senhor permitiu que fosse liberado. Amém, abençoamos Jesus. cada um deles, Amém, suplicando Deus. graça e favor do alto e que o Senhor os auxilie nessa jornada de busca e de crescimento
na intimidade, na comunhão e nas experiências com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, eu tô aqui cheia da presença de Deus. Eu espero que você também tenha sentido isso aí de onde você está. Aproveita para pegar esse link, compartilhar com a pessoa que você lembrou. À medida que o pastor Luciano compartilhava aqui esse conhecimento, você lembrou de alguém, compartilha com essa pessoa. Mas não faz só isso. Compartilha com todos os grupos que você tiver, porque eu tenho certeza que ali tem alguém que precisa ouvir algo que o pastor compartilhou aqui conosco e que vai edificar a vida dessa pessoa. Lembre, o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. Obrigada por ter estado até aqui conosco e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau. Foi um prazer ter você conosco. Se você acredita que esse episódio falou ao seu coração, então eu vou deixar disponível aqui para você alguns episódios. É só clicar no próximo episódio e continuar a sua jornada. E deixa Deus tocar o teu coração através de cada testemunho que está aqui.